casa portuguesa fica bem, pão e vinho sobre a mesa. E se à porta humildemente bate alguém. Olá! Em Portugal, a cerâmica é uma arte com uma longa tradição histórica enraizada na cultura e identidade do nosso país. Os tipos de cerâmicos podem ser classificados em várias categorias, dependendo do seu uso, estilo e técnica de fabricação. Eis os principais tipos. Os azulejos, provavelmente o tipo mais famoso da cerâmica portuguesa. A faiança, que é um tipo de cerâmica vidrada popular em Portugal a partir do século XVI e é conhecida pelas suas cores vivas e designs que muitas vezes incluem motivos florais, cenas religiosas ou cenas do cotidiano. Depois temos a porcelana da Vista Alegre, conhecida por todos, fundada em 1824, é um dos ícones da cerâmica de luxo em Portugal. Depois o barro negro de Bisalhães. Este é um tipo único de cerâmico produzido com barro negro tradicionalmente na zona da região de Vila Real. Depois temos a cerâmica de São Pedro do Corval, que é basicamente a capital da olaria em Portugal. Por último, cerâmica do Redondo, oriunda do Alentejo e muitas vezes apresentam figuras humanas e animais em estilos folclóricos. E isto são apenas alguns exemplos da vasta oferta de cerâmica que temos no nosso país. Mas também não vos quero pregar uma seca nem dar nenhuma aula de história. Focando a nossa atenção nos azulejos que colocamos todos os dias nas nossas casas, existem diferentes tipos de pastas que podemos escolher. Azulejos de pasta vermelha, azulejos de pasta branca, grés porcelânico e grés monomassa. Se repararem, a parte de cima é rigorosamente igual à restante composição do azulejo. Existem ainda, que não tenho aqui, a faiança, a porcelana, raku, que é um tipo de pasta japonesa, e a pasta refratária, muito utilizada para fornos pela elevada quantidade de alumínio e sílica que contêm, conferindo-lhe uma excelente resistência a condições extremas de calor. Para terem uma noção, há uns anos atrás, 80% dos azulejos que existiam à venda eram de pasta vermelha. Depois surgiu a pasta branca e mais recentemente o grés, ok? Em termos de qualidade de preço, temos por ordem crescente pasta vermelha, pasta branca, grés e grés monomassa. Tenho aqui ainda um exemplo que não é cerâmico, mas sim pedra natural. Escusado será dizer-vos que este tipo de material tem um custo muito mais elevado, mas não é por isso que é mais resistente que, por exemplo, o grés. Por exemplo, se estivermos a falar de uma parede, podes perfeitamente escolher um azulejo de pasta vermelha ou branca, que é mais em conta, pois este não irá ter um desgaste elevado. Se quiseres colocar na tua sala um pavimento cerâmico, aconselho-te a escolher um grés porcelânico, porque é muito mais resistente ao desgaste e a produtos abrasivos. Perguntas que possam colocar. Mas afinal, o que é um azulejo retificado e não retificado? A diferença entre azulejos retificados e não retificados está principalmente nas bordas dos azulejos e no modo como são instalados. Vamos explorar essas diferenças. Os azulejos retificados são cortados após a queima, o que garante que as suas bordas sejam muito precisas. Como podem ver, o corte é feito por uma máquina que proporciona um acabamento mais uniforme. Este tipo de azulejos oferecem um acabamento mais moderno e sofisticado, assim como permitem juntas mais pequenas entre os materiais. Por sua vez, os não retificados têm bordas naturalmente irregulares, pois não passam pelo processo de corte após a queima. Como podem ver, as bordas podem ser ligeiramente arredondadas. Neste caso, as bordas podem ser ligeiramente arredondadas e não ficarem perfeitamente alinhadas. Este tipo de material proporciona um ambiente mais rústico ao espaço e é tipicamente mais acessível que os cerâmicos retificados. Em relação ao modo de instalação, os retificados requerem um substrato, ou se quiserem camada de cola, muito bem nivelada, pois qualquer irregularidade na superfície de instalação pode ser amplificada devido à pequena largura da junta. Então, e agora outra pergunta. O que é um azulejo de primeira, segunda ou terceira escolha? Os azulejos de primeira, segunda ou terceira escolha são categorias que nos dão indicações sobre a qualidade e a uniformidade dos azulejos cerâmicos conforme a avaliação dos fabricantes. Escusado será dizer que a primeira escolha de um fabricante poderá corresponder à segunda ou terceira de outro, pois o critério são eles que estabelecem. Basicamente, os de primeira escolha ou primeira qualidade são aqueles que atendem a todos os critérios de qualidade estabelecidos pelo fabricante e pelas normas internacionais. Não apresentam defeitos visíveis e têm uniformidade de cor, tamanho e textura. Os de segunda escolha podem apresentar pequenos defeitos visuais, como variações leves de cor, pequenos arranhões ou pequenas imperfeições nas bordas. Por último, os de terceira escolha têm defeitos mais notáveis, que podem ser variações significativas de cor ou imperfeições maiores, como empenos ou falhas estruturais. Uma das maneiras que tens que ver a qualidade do azulejo é usando uma parede. Nós assim conseguimos mais ou menos detectar os empenos. Assumindo que as paredes são direitas.
Estás a dizer que a minha parede não está direita? Em boa verdade, não existe uma diferença muito grande entre primeira e segunda escolha. Muitas vezes nós próprios que não andamos nisto todos os dias nem sequer conseguimos notar aquilo que são as diferenças, ok? Mas isto é como tudo. Pensem no de primeira escolha como um carro a estrear sem riscos nenhuns e pensem num de terceira escolha como o mesmo carro, mas com uma catrefada de riscos. Perguntas que te deves colocar na escolha de um azulejo. É para parede, vidrado por exemplo, ou para chão? Aqui deverá ser antiderrapante. É para interior ou para exterior? Gosta ou não que se notem as juntas? Se sim, pode não ser retificado. Se não, tem obrigatoriamente de comprar destes, que permitem juntas mais pequenas. Se recorda na nossa conversa dos betumes, aqui podemos ter juntas de 0,5 a 1,5 mm. Uma última dica sobre os rodapés feitos com azulejos. Tipicamente estes são cortados de peças inteiras com 7 cm de altura e as juntas do chão preferencialmente deverão acompanhar as juntas do rodapé. Neste caso, ou aqui, tens duas opções. Ou de cada peça só consegues aproveitar as pontas porque estão boleadas, ou então podes enviar algumas peças para um canteiro que te vai cortar todas certinhas e bolear a aresta viva de todos os cortes. Poupas material e como a parte de cima dos rodapés cerâmicos normalmente é pintada, não vais notar absolutamente nada e não corres o risco de alguém se cortar no futuro. Foi o episódio de hoje. Um abraço!